para quem está escutando, né, PBL e problematização são duas metodologias ativas de ensino. O PBL é a aprendizagem baseada em problema, né, que demanda que o aluno consuma um conteúdo volumoso, né, leia, para depois tentar, numa situação prática, aplicar isso que ele leu, ou seja, interpretar a situação prática a partir do conteúdo. É desse jeito que é feito lá, né? Normalmente eu faço primeiro ano de todos os cursos. O PBL que a gente faz é isso, é uma situação, uma historinha, um vídeo, uma reportagem que tem que se comunicar com a realidade, mas não é a realidade. A gente produz essa situação, por mais que a gente traga da realidade essas situações. Então a gente apresenta um problema para o aluno, a gente discute esse problema com o aluno, ele elabora objetivos de aprendizagem em cima daquele problema, tipo, o que eu tenho que estudar para entender esse fenômeno. Normalmente no primeiro ano a gente trabalha com explicação de fenômenos. Então, sei lá, a gente tem um problema, você é mais próximo da minha idade, Indiana Jones e o Templo da Perdição. A gente usa um vídeo ou um trecho desse filme como problema, por exemplo. O sacerdote vai lá, enfia a mão dentro do peito do cara, puxa o coração e mostra pra câmera. E o coração continua batendo na mão do cara, na mão do sacerdote. E aí o cara que teve o coração retirado continua vivo e começa a se desesperar. E aí, quanto mais desesperado o cara fica, mais rápido o coração bate na mão do sacerdote. Esse é o problema. Então o aluno vai ver se ele vai peraí, o coração bate fora do corpo. O cara desesperado faz o coração bater mais rápido. Se o coração estiver fora do corpo, o cara desesperado faz o coração bater mais rápido, sendo que o coração está fora do corpo. Então, essas perguntas, essa discussão, culmina com o objetivo. Bom, eu tenho que estudar como o coração funciona. E aí ele se bate a semana inteira estudando como o coração funciona. E na próxima aula, eles vão se discutir, se explicar, um tira a dúvida do outro, o professor está ali mediando tudo, eles vão entender em conjunto como o coração funciona. Como ele bate, se ele bate fora do corpo, como é que faz, tem que mandar bater? Esse tipo de coisa. Então, isso é o PBL, né? É diferente do que você falou do arco de mangueirense. O aluno vai para a realidade, identifica os problemas, e a proposta dele não é explicar, pode ser explicar também esses problemas de uma realidade, mas também pode ser intervir nessa realidade. Então não são hipóteses de explicação, podem ser hipóteses de solução. É uma lógica é muito parecida à lógica, mas é um procedimento diferente com finalidades diferentes. Eu disse que achei interessante porque mescla problematização, né, com o PBL. Duas disciplinas diferentes. Que partem de pontos, porque na verdade num você tem a realidade para explicar um conteúdo e na outra você tem um conteúdo para explicar uma realidade. Em nenhuma delas o professor está ali dando palestra, falando no ouvido do aluno e o aluno quietinho recebendo esse conteúdo. É algo Que é uma coisa importante, que acho que isso é um diferencial de Lagarto. Na verdade, é um diferencial do método. Mas um campus como o de Lagarto, que é tão fundado, tão enraizado no método, isso acaba sendo um diferencial. Para fazer o método do jeito que ele é, você tem pouco aluno. Então, como você tem pouco aluno, o teu trato com esse aluno ele é outro. Então, às vezes, eu tenho uns alunos TDAH que apanham pra caramba para ler e para escrever. Então, é um processo que chega a ser uma mentoria. Que pega esse aluno no começo do ano letivo, ele faz o primeiro ano comigo. Fora que é todo um desafio de primeiro ano, né? Que veio de um ensino tradicional, veio de um ensino básico que não deve ser bom, e que vai entrar... E não é bom, que diga-se passagem, ele não é bom, nem o público, nem o privado, não é bom de jeito nenhum. A verdade, a nossa educação, a educação básica do Brasil, ela precisa ser repensada. Que tem isso. O cara é muito bom, tanto que ele arruma jeito para dar a resposta, porque vocês que estão nos ouvindo, botem isso na cabeça de vocês. A educação básica no Brasil não é boa, porque ela está equivocada desde a sua origem. E se quem tem dúvida disso, olhem os rankings, né, mundiais de como o Brasil está se situando. E observe, alguns diferenciais, o Nordeste aqui tem algumas coisas que despontam, né, até porque mudanças radicais foram feitas em alguns estados, em algumas, né, regiões, mas isso são muito pontuais. No modo geral, a educação do Brasil básica não é boa. Com as cadeirinhas todas enfileiradinhas, uma atrás da outra, com 4, 5 fileiras da sala. Você tem arrepio disso. Hoje, né? Hoje, né? Hoje. Já tem muita aula, assim. Bom. Então, para quem não conhece o campus, a aula nossa era numa mesa, sim. Os alunos em volta.
e poucos alunos para aquela aula. Você consegue fazer um processo de mentoria mesmo. Eu já tive aluno TDAH que não conseguia se organizar. Então ele tinha 3, 4 disciplinas para fazer, tinha que estudar, porque a metodologia é ativa, o aluno tem que estudar pra caramba, e não conseguia se organizar na semana porque ele trabalhava na empresa da família ainda. Não é porque o pai dele fazia, ele trabalhava para o pai dele. Eu cheguei a sentar um dia com esse aluno, abri o Google Agenda, conhece a ferramenta do Google? Sim. Sensacional, sensacional. E sentar, falou, que dia você tem tal aula? Que dia você tem tal aula? Que dia você tem tal aula? Que dia que você faz seu trampo? E montar um quebra-cabeça com ele no Google Agenda e falar, ó, se organize assim. Se a tua aula é tal dia, você começa a estudar aqui, porque aí você vai estudando um pouquinho por dia e chega aqui. E aí depois elas vão entregar um texto, você começa a estudar aqui. E aí quando você estudar para a aula, você já sabe que tem que entregar o texto, você já começa a fazer fragmentos desse texto. Ou pelo menos um mapa que você possa transformar em um texto. Mas eu quero texto, não quero mapa não. De mentorar mesmo. Depois que eu sentei com esse aluno e acertei a semana dele no Google Agenda, ó, outro aluno. E a gente vê assim, muitas crianças perdidas, muitos alunos perdidos, que chega na universidade não é tão criança assim, né? Mas perdidos porque falta realmente alguém que indique alguma forma, né, de se resolver, né? E não há muito essa preocupação. Às vezes o pai, a mãe não tem tempo, né? E não há profissionais, ou não há valorização de profissionais que possam estar auxiliando nisso. E a gente tem hoje no mercado, né, psicopedagogos, né, psicólogos, educacionais que ajudam nesse sentido, e falta um pouco dessa valorização do profissional e desse entendimento da necessidade de se trabalhar isso, né? Como um aluno que até jogava videogame com ele de fim de semana. Tipo, eu, de vez em quando eu pego uma turma aí que tem uns 2, 3 que jogam videogame, meu professor, vamos dar uma jogada de sábado? Bora! E jogava. E aqui, trocando ideia com os alunos. Então, tipo, ao mesmo tempo que você tá jogando Fortnite ali, você tá jogando uma ideia, você tá puxando o aluno, você tá conseguindo mentorar esse aluno de alguma forma, entendeu? E jogamos o ano inteiro ano passado. E o moleque assim, pô, professor, não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei se é esse meu curso, não sei se eu vou estudar, ou se eu tô pensando em empreender. Eu falei, companheiro, você é rico? Ele, não. Tem dinheiro pra empreender? Ele falou, não. Rapaz, estudar é a única opção. É. Quem é pobre, isso aí é uma outra máxima. Quem nasceu pobre, entenda-se pobre, é filho, porque tem pessoas que se acham ricas, né? Tem um Corolla financiado, e acha que é rico, né?